Salve pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Professor Rude na área de novo. Ó, mais uma aula de metabolismo energético. Essa é a sua última aula sobre processos de fermentação, tá? Lembra que são 3 processos importantes de fermentação: a alcoólica, a lática e a última agora, a fermentação acética, tá? Bom, a partir de agora a gente vai estudar uma outra parte do metabolismo, que é a parte que envolve a participação do gás oxigênio. A gente vai estudar a respiração celular. Então, os próximos vídeos que eu gravar, a gente vai ver os detalhes da respiração celular, as características e as etapas, beleza? Bom, vamos aqui para a fermentação acética. Eu quero que vocês entendam a fermentação acética como se fosse uma continuidade da fermentação alcoólica, tá? Lembra que na fermentação alcoólica o produto gerado é o etanol ou o álcool etílico, tudo bem? A fermentação acética ela vai dar um passo além. Algumas bactérias, alguns micróbios vão transformar o etanol em ácido acético, tá? Que micróbios são esses? Eles ficaram conhecidos na biologia como acetobactérias, tá? São bactérias que transformam etanol em ácido acético. E vocês sabem que o ácido acético é um componente do vinagre. Então essas bactérias também ficaram conhecidas como bactérias produtoras de vinagre, beleza? Olha que interessante. Algumas podem ter formato de bastão, bastonetes. Algumas podem ter formato de bolinhas. Quando tem formato de bolinha, a biologia chama essas bactérias de cocos, tá bom? E elas atuam sobre o etanol. Então é necessário etanol para acontecer a fermentação acética, beleza? Eu resolvi passar de novo com vocês as etapas da fermentação alcoólica para a gente ver o que vai acontecer no final aqui, beleza? Então me acompanhe. O que você está vendo aqui nessa imagem? Você está vendo aqui a representação de uma molécula de glicose. Moléculas de glicose são aquelas moléculas com 6 átomos de carbono, lembra? C6, H12, O o que, pessoal? O6. São hexoses, tá? Cada bolinha rosa dessa aqui que você está vendo representa um átomo de carbono, beleza? Nessa primeira etapa da reação, a molécula de glicose ela é quebrada em 2 trioses. Essas trioses elas são conhecidas como ácido pirúvico. Todo mundo entendeu isso? Nessa quebra, pessoal, é liberado elétron, ok? E também é liberado hidrogênio. Lembre que os hidrogênios com carga positiva são perigosos. Não podem ficar soltos, porque senão eles podem desestruturar quimicamente todo o citoplasma da célula. Nesse caso, das bactérias que estão fermentando. Beleza? O que vai acontecer? Esses componentes vão ser aprisionados ou capturados pelos carreadores de elétrons. O carreador de elétron que participa desse processo é o NAD, lembra? A forma oxidada, NAD+, ok? Vai capturar esses elementos e se transformar na forma reduzida, que é o NADH, beleza? 2 NADs são produzidos nesse processo, ok? Muito bom. Outra coisa importante, vale a pena a gente lembrar, é que nessa etapa de quebra, uma boa quantidade de energia é liberada. Eu estou representando a energia aqui como se fosse um relâmpagozinho, tá? E essa energia vai ser usada para a gente fosforilar 2 ADPs. Vamos lembrar o que significa isso aqui? ADP, adenosina difosfato. 2 ADPs mais 2 PI vão formar o que, pessoal? 2 ATPs. Tudo bem? Deixa eu escrever isso aqui um pouco melhor, tá muito feio. Deixa eu apagar aqui para ficar um pouco melhor. Vai formar 2 o quê? ATPs, ok? E esses 2 ATPs aqui representam o saldo energético do processo de fermentação, tá? Ok, e o que produzimos aqui? Nessa primeira parte, ácido pirúvico. Professor, e agora o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Essas moléculas de ácido pirúvico, eu estou representando aqui por 3 bolinhas, porque são trioses, elas vão receber elétrons e hidrogênios provenientes aqui do NAD. Então o NADH vai devolver elétrons e hidrogênios para essas moléculas. Vai causar o que a gente chama de redução, lembra? Quando uma molécula ou uma espécie química recebe elétrons, ela se torna reduzida. Então nessa etapa aqui, olha o que vai acontecer, ó. Os 2 NADH vão liberar elétrons e hidrogênios e vão se transformar em NAD+, que é a forma o quê? Oxidada. Essa forma oxidada volta para o início da reação. Belezinha? Bom, outra coisa importante é o seguinte. Vai acontecer aqui a quebra dessas moléculas, liberando aqui, ó, 2 carbonos na forma de gás CO2. Ok? O gás CO2 vai ser dispensado aí para a atmosfera. Esse processo eu expliquei para vocês numa aula anterior. A gente chama isso de descarboxilação. A descarboxilação do ácido pirúvico vai convertê-lo em etanol. Então a gente está produzindo aqui
o bom e velho que? Etanol. Muito bem? Esse é o produto final da fermentação alcoólica, beleza? Agora olha que interessante, assim que o etanol é produzido, entra em ação as acetobactérias. As acetobactérias, elas vão atuar em cima do etanol, convertendo o etanol em ácido acético. Mas para isso acontecer, essas bactérias precisam de oxigênio, elas têm que ter acesso ao oxigênio. Parece estranho falar isso agora, né? Porque a gente está lidando com fermentação. E fermentação é um processo anaeróbico. Mas essas bactérias, elas precisam de oxigênio para poder realizar a reação química. Que reação química é essa? Olha aqui para você ver. Essa molécula aqui, ó, CH3, CH2OH, é o etanol. Na presença de gás oxigênio, o oxigênio vai reagir por conta da ação das acetobactérias, formando isso aqui, ó, CH3COOH. Esse aqui é o famoso ácido acético. Além do ácido acético, também é produzido isso aqui, galera, H2O. O que é o H2O? Molécula de água. Então, após a produção do etanol, as acetobactérias, na presença de oxigênio, vão transformar o etanol em ácido acético e água, beleza? Essa é a reação de transformação do álcool em vinagre, tá? Agora, olha só aqui para você ver a minha frescura, que essa carinha que eu faço aqui, ó, um cara de preocupado, tá te fazendo uma pergunta. Por que guardamos garrafas de vinho deitadas? Dá uma olhada aqui, imagina que isso aqui é uma garrafa de vinho e ela está deitada. Beleza? Por que a gente guarda garrafas de vinho deitadas? Já anota aí se você estiver copiando essa aula ou fazendo as suas anotações. O vinho é uma bebida alcoólica com baixo teor alcoólico, ok? De 10 a 15% apenas. É um teor alcoólico muito baixo, tudo bom? O que acontece, pessoal? Quando a gente produz, né, algumas bebidas alcoólicas com baixo teor alcoólico, é interessante a gente manter essas bebidas na horizontal, principalmente se o engarrafamento é feito, o fechamento da garrafa é feito por rolha, tá bom? Por quê? Porque quando a gente deita a garrafa, o líquido, o vinho, vai molhar a rolha. Molhando a rolha estufa. Quando ela estufa, ela veda a garrafa, evitando a entrada do gás, o quê? Oxigênio. Então, quando você guarda o vinho deitado, o objetivo é fazer o vinho molhar a rolha estufa, e quando a rolha estufa, isso evita a entrada do gás oxigênio. Porque se o gás oxigênio entrar, pode acontecer a transformação do álcool do vinho em vinagre, ou seja, o vinho se transforma em vinagre, quimicamente falando. Ou seja, você compra uma garrafa cara de vinho aí para oferecer no jantar romântico para a pessoa que você ama, e aí quando você vai servir, se você não tiver estudado bem biologia lá no passado, ao invés de você servir um vinho caro, você vai servir vinagre para essa pessoa. Oh, meu Deus! Então preste atenção para encerrar essa aula. A fermentação acética é uma continuidade da fermentação alcoólica. O produto final da fermentação alcoólica, o etanol, é convertido em ácido acético pela ação de acetobactérias. Mas para isso acontecer, é necessária a participação do gás oxigênio. E uma maneira legal de você evitar que o vinho que você tanto gosta se transforme em vinagre é guardar as garrafas deitadinhas, tudo bem? Espero que você tenha gostado. Até mais!